As meninas mal acostumadas. É. Então, nós estamos hoje, 21 de novembro. A palavra dessa semana que o Senhor colocou em meu coração foi em espírito e em verdade. Né? Interessante é que, durante essa semana, em vários momentos, eu tive confirmações da palavra, inclusive no culto, na quarta-feira. O pastor pregou e o pastor falou em espírito e em verdade. Amém. Né? Deus confirmando a palavra mais uma vez. E nós vamos falar de algo muito importante para nós, enquanto cristãos, para nós que queremos, né, seguir com Deus. E muitas vezes a gente vê em nós, né, e às vezes até em algumas coisas que a gente fala assim, nossa, mas como que a pessoa, né, como que eu posso ser cristão, né, e estar desta forma? Então, nós vamos descobrir um pouco sobre essa questão do que é estar em espírito e em verdade. A primeira palavra que nós vamos ler está em João 4, versículo 24. Vamos lá. Fala assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a paz para adorar. Deus é um espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Nesse versículo, nesse contexto aqui de João, o Senhor, ele está conversando com a mulher samaritana. Jesus, ele está lá no poço, conversando com aquela mulher, uma mulher que era rejeitada pela sociedade, devido aos padrões, ao histórico de vida dela, e de acordo com, além dela ser rejeitada devido aos padrões de vida dela, segundo a própria tradição, os samaritanos e os judeus, eles não conversavam. Eles eram, né, rivais em muitas situações, devido a questões históricas de adoração, onde que deveria ser adorado a Deus. E Jesus, ele quebra padrões quando ele conversa com essa mulher samaritana. Então, ele quebra tanto pelo histórico de vida que essa mulher tinha, como pelo fato dele ser judeu e estar conversando com uma mulher samaritana. E ele deixa claro que, assim como Deus é espírito, importa que nós adoremos ele em espírito, que nós busquemos o Senhor em espírito, que nós adoremos em espírito. Nós já trabalhamos sobre esse assunto, né, há alguns meses atrás, em relação a corpo, alma e espírito, em relação à separação, né, a tricotomia, né? Nós somos separados de corpo, alma e espírito. E o Senhor, ele fala que para nós acessarmos a ele, nós precisamos estar em espírito. Então, nós precisamos conseguir ligar o nosso espírito a ele. Então, quando nós estamos na nossa carne, né? Na nossa carne no sentido material mesmo, nós estamos falando, orando sem buscar esse avanço espiritual, essa ligação de espírito com espírito. Quando nós estamos buscando, eu vou fazer uma oração aqui, mas é aquela oração que às vezes eu faço todos os dias, quase que vira uma reza, né? Essa oração aqui que me falaram que é uma oração poderosa. Mas o meu espírito está ligado ao espírito, ou é só a minha carne, a minha boca que está falando?
Então, o Senhor, ele nos ensina que nós precisamos adorá-lo em espírito. Mas eu gostaria de focar nesta noite na segunda parte, porque o Senhor, ele fala que nós precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade. E eu gostaria de falar mais sobre essa questão da verdade. O que é adorar o Senhor em espírito e em verdade? No Salmo 51, verso 6. Fala assim: eis que tu desejas a verdade no íntimo, e na parte escondida tu me farás conhecer a sabedoria. Então, o Senhor, ele deixa claro que ele deseja a nossa verdade. Ele deseja que nós sejamos verdadeiros diante dele, no nosso dia a dia. Não existe nada que possa ser oculto ou ser escondido aos olhos de Deus. Nenhum dos nossos pensamentos, nenhuma das nossas vontades, nada disso pode ser oculto aos olhos do Senhor. Então, ele deseja que nós sejamos de verdade. Mesmo nas nossas fragilidades, mesmo nas nossas limitações, mesmo naquelas fraquezas que nós temos, que muitas vezes nós pecamos, mas o Senhor fala que ele deseja a verdade no íntimo. A parte escondida, tu me farás conhecer sabedoria. Então, ele deseja que nós sejamos de verdade. Tiago 4. Versículos 6 a 10. Tiago 4, 6 a 10. Fala assim: antes dá mais graça, portanto, ele diz: Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai vossas mãos, vós pecadores, e purificai vossos corações. Vós de duplo ânimo, estai aflitos e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em pesar. Humilhai-vos diante do Senhor, e ele vos exaltará. Amadas, Tiago, ele escreve ao povo de Deus. Ele escreve, né? A carta ela é escrita às 12 tribos que estão dispersas no exterior. E ele declara para a igreja do Senhor que o Senhor, ele resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Por quê? Porque quando eu sou orgulhosa, né? Quando eu deixo o orgulho tomar conta de mim, na verdade é uma mentira que eu estou contando para mim mesma, para o outro e para Deus. Quando eu encho de orgulho o meu coração, quando as minhas ações se enchem de orgulho, eu estou mentindo para mim mesma e para o Senhor. Mas ele dá graça aos humildes. Porque a pessoa que ela é humilde, né? Ela sabe entender e ela sabe identificar a verdade. A verdade dentro dela mesma.
Não é a verdade dentro do outro. Eu não tenho que chegar e tentar identificar a verdade ou a mentira na vida da Delmair, da Valéria. Porque isso, na verdade, é somente o Senhor que sabe identificar. E nós mesmos, claro. Mas eu preciso identificar a verdade dentro de mim mesma. E eu preciso entender que por mais que eu possa mentir para mim mesma, não tem como eu mentir para o Senhor. Por isso que a palavra diz que ele dá graça aos humildes. Aquele que tem humildade de declarar: olha, Senhor, eu preciso disso. Senhor, essa é a minha fraqueza, essa é a minha debilidade, me ajuda. Eu preciso de ajuda. É aquele que sabe reconhecer: Senhor, eu errei com a Valéria, eu tive uma ação que não foi legal, né? E eu vou lá e vou me retratar, vou testemunhar mesmo, porque se eu erro com a Valéria, né, se eu faço algo com a Valéria que entristece a ela, e eu chego perto dela e falo assim: olha, você me perdoa, porque isso realmente que eu fiz não foi legal, não foi um testemunho de um servo de Deus. Eu estou testemunhando Deus nesse momento, porque aí eu vou ter dado à Valéria a oportunidade de entender assim: realmente ela errou, mas ela está reconhecendo, e isso faz com que o meu testemunho não seja inválido. Então, amadas, o Senhor, ele fala isso, né, que ele resiste os orgulhosos. Ah, você quer viver na sua mentira? Então, viva na sua mentira. Não, Senhor, eu preciso, me ajuda. Eu estou aqui me quebrando diante do Senhor, porque eu preciso, Senhor. Tem misericórdia. Então, eu dou graça ao humilde. E aí ele fala: sujeitai a Deus. O que é sujeitar a Deus? É não ser orgulhoso diante do Senhor mesmo. Sujeitar a Deus, sujeite aquilo que o Senhor coloca. Né? Quem nos convence e quem mostra para a gente os nossos caminhos é o Espírito Santo de Deus. E nós nunca ficamos enganados. O mundo, as pessoas, alguns falam assim: é a sua consciência. Né? Então, aquela vozinha assim: olha, isso não foi legal. Sujeitai-vos a Deus. Se anule, se sujeite a Deus, se sujeite àquilo que Ele te instrui, se sujeite àquilo que Ele te mostra. Quando você pede, quando você identifica uma fraqueza, uma debilidade na sua vida, Ele vai te dar a oportunidade de trabalhar aquilo. Então, se sujeite ao Senhor. Resistir ao diabo. Como assim resistir ao diabo, Thais? Então, o diabo vai ter lá, vai chegar e vai falar assim: cheguei. Não. Resistir às tentações, muitas vezes às propostas, muitas vezes às situações que nós somos colocados. Resistir ao diabo. Resistir àquilo que vai me afastar do Senhor. Então, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Muitas vezes a gente fala assim: nossa, mas eu tenho passado tanta luta e tal, mas o que tem sido deixado para que o inimigo possa agir? Muitas vezes nós precisamos refletir nisso. O que tem acontecido na minha vida que eu tenho dado a oportunidade para o inimigo agir? Porque se a palavra diz que se eu me sujeitar a Deus e resistir ao diabo, ele vai fugir de mim.
e nos achegar a Deus. Achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Sabe, amadas, Deus, Ele não arromba portas. Eu falo isso aqui muitas vezes. O Senhor não arromba portas, o Senhor bate nas portas. E Ele só vai agir na sua vida na medida que você permitir que Ele haja. Ele só vai se achegar no seu contexto, na sua história, na medida que você permitir que ele se achegue. Somente nesta medida. Então, amadas, ele só vai se achegar a você na medida que você permitir que ele se achegue. Achegai-vos a Deus. Então, quem tem que se achegar a Deus? Eu. Eu preciso me achegar a Deus. Eu preciso querer me aproximar de Deus. E aí ele vai se achegar a mim. Eu preciso querer, hoje mesmo eu estava conversando com uma amiga. Eu preciso querer entregar para ele. E aí ele vai falar, agora eu vou organizar. Isso é adorar em espírito e em verdade. Aí ele fala, limpai vossas mãos, pecadores. Purificai os vossos corações. Olha, mais uma vez a verdade. Limpai as vossas mãos. Ah, quer dizer que eu vou lá lavar minha mão? Não. Eu vou limpar as minhas ações. O que as minhas ações têm surgido? Tem surgido, não. Quais são as minhas ações no meu dia a dia? Quais são os efeitos das minhas ações? As minhas mãos estão limpas? Isto é, as minhas ações têm sido ações que glorificam a Deus, que se acheguem a Deus. Aí ele fala, purificar o seu coração, os meus pensamentos. Quando eu vejo o outro, quando eu vejo aquela irmã, aquele irmão, ou aquela pessoa, aquele familiar, como que está sendo meu coração em relação a isso? O meu coração está limpo? Meu coração está purificado? Porque se o meu coração não está, eu preciso, em espírito e em verdade, me dobrar diante do Senhor e pedir a Ele que me ajude a entender o que eu preciso fazer para que o meu coração seja limpo. Ah, mas não fui eu que fiz nada de errado com aquela pessoa, foi ela que errou comigo. Mas o seu coração precisa ser limpo. Mesmo que não foi você, mesmo que não tenha sido você que tenha errado, mas o seu coração precisa estar limpo. Ah, mas e a pessoa? A pessoa é ela e Deus. Mas você não pode ter nada em relação a ela. Ah, aquela situação que às vezes eu olho e julgo o irmão. Eu olho e muitas vezes invejo. Às vezes até sem querer, sem entender. O Senhor, Ele nos convida nessa noite a fazer uma análise mesmo. Será que eu estou adorando o Senhor em espírito e em verdade? Deus manda, ele fala assim, voz de duplo ânimo. Por que duplo ânimo? Duplo ânimo porque o meu coração é tão instável.
Meu coração está tão estável. Meu coração está... Tem momentos que meu coração está duro, tem momentos que o coração está... Que eu fico oscilando. Ah, Thaisa, mas então quer dizer que a gente tem que estar sempre feliz. Não, não, não. Nós passamos lutas e aflições, eu tenho passado e eu tenho compartilhado com vocês muitas dessas lutas e aflições que eu passei nos últimos tempos. É fácil? Não é fácil. Mas a minha vida perante o Senhor precisa ser estável. E o que nós vemos hoje, muitas vezes, são pessoas, e eu muitas vezes fui assim no passado. Fui assim. Tinha essa debilidade, essa dificuldade. A pessoa, tá tudo bem, então eu tô com Deus, tô lá forte com Deus. Aí na hora que começam a vir os problemas, aí a gente começa a se afastar de Deus. Aí junto com os problemas, como eu me afastei de Deus, olha a palavra, chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Então, quem se afastou de Deus? Foi Deus que afastou de mim? Não fui eu que me afastei dele. E aí começam a vir as brechas e... Desculpa. E aí o inimigo entra. E aí vem o pecado, e aí eu vou me afastando mais ainda. E aí eu viro realmente uma montanha russa diante do Senhor. Temos, sim, momentos de lutas, momentos que a gente fica mais triste, momentos que a gente se alegra, mas diante de Deus, nós precisamos estar sempre buscando. Senhor, mesmo que eu esteja passando esta luta, eu permaneço com o Senhor. Eu não abro mão do Senhor. Ele fala assim, olha o que Deus manda a gente fazer, olha. Estai aflitos e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em pesar. Humilhai-vos diante do Senhor e ele vos exaltará. Ah, que bom, Maria Esperança, que você chegou. Essas mulheres hoje estão tudo tímida, tudo de câmera desligada, parece que eu estou falando só com o computador. Misericórdia, Senhor, perdoe-me, porque eu estava na minha cabeça, era 20 horas. E eu estava aqui lendo a Bíblia e esperando para entrar. Quando eu fui olhar, estamos online. Perdoe-me, mas vou estar aqui agora. Glória a Deus. Então, meninas, olha o que o Senhor fala. Lamentai, chorai. Estou escutando. Converta-se o seu riso em pranto, a alegria em pesar. É o momento de eu adorar o Senhor e de eu buscar o Senhor em espírito e em verdade. Deus não está procurando pessoas que ficam lá 300, 400 horas fazendo orações e orações, rezas e rezas, né, ladainhas e ladainhas, mas não está saindo nada de dentro do coração. Humilhai diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Né? Rosimara escreveu aqui, estou passando por lutas pesadas, tenho chorado, tenho buscado força em Deus. E é isso mesmo, Rosimara. E o Senhor vai te honrar. Continue buscando o Senhor. Busque Jesus com todas as suas forças. E busque pessoas para estar do seu lado que tem esse mesmo propósito de buscar o Senhor. Porque isso vai te fortalecer e vai te ajudar a vencer essas lutas. As meninas sabem de lutas também difíceis que eu passei nos últimos tempos. Muito difíceis. E o Senhor me sustentou. A palavra de Deus me sustentou. Mas as irmãs me sustentaram. A comunhão com as irmãs me sustentaram.
eu compartilhar com aquelas pessoas que conhecem e que têm a mesma visão, o mesmo propósito de estar com o Senhor, me ajudou a passar. E umas às outras, claro. Então, é isso que o Senhor quer de nós, que a gente se humilhe diante dele. E a palavra diz humilhar diante do Senhor e ele vos exaltará. Se nós nos humilharmos diante do Senhor, nós seremos exaltados por ele. Ele vai nos honrar. Sabe, amadas, no último encontro eu falei com vocês sobre a batida, né, sobre o acidente de carro que eu sofri, que o Senhor me livrou, que tinha dado perda total no meu carro. E para a honra e glória do nome do Senhor, essa semana eu comecei a trabalhar, voltei a trabalhar ontem, que eu estava de férias prêmio em um dos trabalhos, e eu falei com o Senhor assim, Senhor, como que eu vou trabalhar sem carro? Porque eu tenho que eu tenho que pegar serviço numa escola às 7 horas da manhã, na outra, 12h45. O trânsito, né, o trânsito em termos de tempo é muito curto. Não tem como. Dentro de Sete Lagoas não tem como ficar andando de ônibus. Se eu for gastar Uber, vai ser uma fortuna. Eu ficar gastando Uber para poder trabalhar. Falei, como que eu vou fazer, Senhor? E assim, na segunda-feira, uma amiga falou para mim, Taisa, vai na concessionária dessa pessoa aqui, ele é meu vizinho, tal, tal. Fui lá. Na hora que eu cheguei, ele falou assim, Taisa, esse carro aqui acabou de chegar. Gente, era o meu carro. Tinha acabado de chegar. Como se não tinha nem a maquiagem da concessionária ainda. Tinha acabado de chegar o carro. Sabe? E eu fui conversando com ele, expliquei a situação, olhei a questão do financiamento, porque eu tive que financiar uma parte, né, do carro. E ele falou comigo assim, Thaisa, toma a chave e vai trabalhar. Toma a chave e vai trabalhar. Quando você receber o dinheiro do seguro, você me paga. Gente, aonde que você já viram acontecer isso nos dias de hoje? Eu estou numa cidade, amadas, que eu não conheço ninguém praticamente. O dono da concessionária não me conhecia, não. Eu fui indicada por uma pessoa, mas e daí, se eu ser indicada hoje? Né? E sim, ninguém tem estrela na testa, sabe? E o dono da concessionária me entregou a chave e falou assim, vai, fica com o carro é seu. E assim, eu falei, Senhor, como o Senhor cuida de mim? Eu sou, sim, estrangeira nessa terra que eu estou, mas o Senhor tem me sustentado, porque eu tenho me humilhado diante de Deus, e Deus tem me exaltado. E assim, para completar ainda, isso foi na segunda. Aí, na segunda-feira à tarde, eu recebi um e-mail da seguradora do meu carro, falando que eles iam me pagar na terça-feira. Na segunda-feira à noite, amados, o dinheiro estava na minha conta. Então, assim, isso é se humilhar diante do Senhor. Só que para isso, amadas, eu tive que refletir. Né? Em relação a esse acidente, eu refleti muito. Falei, Senhor, por quê? O que o Senhor quis me mostrar com esse acidente? Que o Senhor queria tratar coisas dentro de mim. Nada acontece nas nossas vidas por acaso. Se o Senhor permitiu, se eu estou buscando o Senhor em espírito e em verdade, não é indo para a igreja, não, amadas, porque as igrejas estão cheias, mas nem todos buscam o Senhor em espírito e em verdade. Então, se eu, na minha consciência, estou buscando o Senhor em espírito e em verdade, estou buscando fazer a obra de Deus, estou buscando agradar a Deus, mesmo com todas as minhas debilidades, por que Ele permitiu tal situação acontecer? Alguma coisa Ele quer trabalhar no meu coração. Então, eu preciso me humilhar diante do Senhor. Eu preciso me humilhar. Eu preciso dizer, Senhor, o que o Senhor deseja me ensinar com isso?
Eu preciso ser verdadeira com o Senhor. E aí, quando ele tratar aquilo que ele necessita tratar, ele vai me exaltar. Ele vai me honrar. Ele vai me tirar daquela situação. Vamos lá em Jonas. Patrícia entrou agora, eu acabei de falar de você, Patrícia. Ah, é? Ah, Senhor, irmão. Tá, Senhor, eu estava falando aqui do carro. Ah, do carro. Que você falou para mim, né? Ela que falou para mim, gente, para ir na concessionária. Ela falando como é que Deus, né? Ele honra Amém. os seus. Hoje eu estou numa correria tão grande, amada, que eu não consegui nem marcar a Bíblia. Glória a Deus. Aleluia. Jonas 3. Nós vamos ler do 6 ao 10. Assim, pois, a palavra chegou ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre a cinza. E ele fez com que isso fosse proclamado e divulgado através de Nínive, pelo decreto do rei e dos seus nobres, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem lhes dê alimentos, nem bebam água, mas os homens e os animais sejam cobertos de pano de saco, e clamem poderosamente a Deus. Sim, convertam-se cada um do seu caminho mau e da violência que está nas suas mãos. Quem pode dizer se Deus voltará e se arrependerá? E se apartará do furor da sua ira, para que nós não pereçamos? E Deus viu as suas obras, como se desviaram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que faria a eles, e não o fez. Amadas, Jonas, ele foi um profeta designado a ir para Nínive, para pregar sobre a destruição de Nínive. O Senhor, ele fala com Jonas para ir até Nínive e para dizer ao povo que o povo seria destruído, pois a maldade das suas obras tinham chegado a Deus. Então, a gente entende que para que o Senhor decida destruir um lugar, a gente pode pensar até mais ou menos como Sodoma e Gomorra, é porque realmente a iniquidade daquele lugar já era algo extremo. Já tinha passado de todos os limites que Deus pudesse suportar e tolerar. Porque Deus também tem um limite que ele pode suportar e tolerar. Amém? E o povo de Nínive, ele era um povo tão mau que Jonas teve medo. Jonas teve medo a pregar para aquele povo. Jonas teve medo e fugiu. E ele acabou dentro do ventre do grande peixe. Depois, né, eu convido a todos que leiam. Leiam o livro de Jonas, é um livro pequenininho, 2, 3 páginas. Né? Então, Jonas, ele acaba fugindo, entra para dentro do ventre de um grande peixe, fica dentro desse ventre durante 3 dias, até que a palavra diz que Jonas é vomitado na beira da praia de Nínive. E há um tempo atrás eu estava estudando sobre isso, e o interessante é que o povo de Nínive era um povo politeísta, isso é, era um povo que adorava vários deuses. Eles não tinham um só Deus, eles tinham vários deuses. Eu acredito em um Deus tal, que esse Deus ele é bom para o mar,
Ah, eu acredito no Deus tal, que ele é bom para a terra. Eu acredito no Deus tal, que é o Deus do vento. E um dos deuses mais fortes, entre aspas, que eles adoravam, né, que a idolatria era maior, era um deus que eles chamavam de Dagon, ou Dagon, acho que é Dagon. Este deus, ele era metade homem e metade peixe. A forma como eles, né, viam, né, esse deus era como se fosse um homem peixe, metade homem, metade peixe. E aí eles veem Jonas sendo vomitado por um peixe. Pensa bem, gente. Eles adoravam a esse Deus, metade homem, metade peixe. E aí, pessoas na beira da praia vê um homem sendo vomitado por um peixe. E perante esses sinais, isso foi um sinal, foi um grande sinal de Deus para este povo. Esta foi uma das formas que Deus usou para alcançar aquele povo e para dizer assim: eu sou muito acima desse Deus peixe que você adora. Porque eu dou ordem a um peixe. O peixe vomita o meu homem, o homem de Deus. E perante esses sinais que esse povo recebeu, e perante a palavra de Jonas, esse povo se arrepende. E eles adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Estes sinais trazem o povo ao arrependimento. O homem de Deus prega a palavra, eles recebem a palavra e entram em humilhação. A palavra diz que o próprio rei decretou jejum. Isso é, eles se humilham diante do Senhor. Quantos sinais nós já recebemos de Deus? Se eu for perguntar para vocês aqui, quantos sinais vocês já receberam do Senhor? Quantas obras? Quantas bênçãos? Quantas repreensões? Porque sinal não é só bênção. A repreensão também é sinal de Deus. Se a gente for contar aqui todos os sinais que nós já recebemos de Deus na nossa vida, nós não vamos sair daqui hoje, não. E quantos sinais nós ainda vamos precisar receber para realmente adorar a Jesus em espírito e em verdade? Aquele povo recebeu um sinal. Um. E mediante aquele sinal, e mediante a palavra que foi pregada por aquele homem, por aquele profeta, houve o arrependimento. Aquele povo chegou a adorar e buscar o Senhor em espírito e em verdade. E nós? Muitas vezes nós temos sinais, nós ouvimos a palavra, Deus usa profetas, Deus usa pessoas, Deus usa a própria Bíblia, que eu já falei com vocês que é a maior referência nossa, para pregar para a gente. E isso está nos levando realmente a adorar o Senhor em espírito e em verdade. Em Mateus 12, olha o que o Senhor diz. Uma geração má e adúltera procura um sinal. Não se lhe dará outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem, 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo contra essa geração
e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui um que é maior do que Jonas. Amados, o Senhor, o próprio Deus, estava ali pregando para o povo. E ele já tinha dado vários sinais. E o povo ainda queria mais sinal. Né? Então, responderam um dos escribas: mestre, nós queremos ver um sinal. Vocês querem outro sinal? Eu vou dar. Chega de sinal. O sinal que eu vou te dar agora é a palavra. É a palavra. Nós precisamos, sim, pensar sobre isso. O povo de Nínive, eles receberam um sinal e receberam a palavra. Nós precisamos, porque isso é uma atitude nossa. Ah, está na mão de Deus. O tá na mão de Deus virou desculpa para a gente não tomar atitude de coisas que Deus quer que a gente faça. Vamos lá em Provérbios 15. Quem quiser abrir Provérbios 15, pode até abrir, porque a gente vai falar bastante nele. 16 e 17, por enquanto. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro e com ele problemas. Melhor é um banquete de ervas onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. Amadas, é melhor a gente viver no pouco. É melhor a gente passar por lutas. É melhor a gente chorar dentro da presença do Senhor, dentro do temor do Senhor, do que a gente está aí na carnalidade, né? Nos prazeres da carne. Prazer da carne que eu digo é assim, eu tenho minhas festas, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho muitos amigos, eu vou, eu faço. Ah, isso é ruim? Não estou dizendo que isso é ruim, mas estou dizendo que isso não pode ser o principal. Ah, eu quero ter meus bens, eu quero ter meu carro, eu quero ter minha casa. Isso é ruim? Não, não é ruim. Mas isso não pode ser o seu Deus e o meu Deus. Então é melhor nós termos o pouco, é melhor nós chorarmos, é melhor nós estarmos, sim, assim, mas com temor do Senhor. Senhor, eu posso estar passando o que for, mas eu estou em espírito e em verdade. Eu estou em amor. Eu não estou com ódio. É o que nós falamos no início da palavra. Purificai os vossos corações. Meu coração está puro. Provérbios 15, 3. O mesmo provérbio, só que no versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Amadas, o Senhor, ele está em todo lugar. Não tem como nós mentirmos para o Senhor. Eu posso mentir para vocês. Eu posso mentir para o meu filho. Eu posso mentir para quem for. Eu posso mentir, às vezes, até para mim mesma. Mas para o Senhor não tem como mentir. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. E Ele contempla os bons e os maus. E nós precisamos ter essa certeza no nosso coração. No versículo 8, fala assim:
O sacrifício dos perversos é abominação ao Senhor, mas a oração do reto é o seu deleite. Amadas, isso é poderoso. O sacrifício do perverso é a abominação do Senhor. Não adianta nada eu me sacrificar, eu jejuar, eu fazer propósitos de oração, novenas, né? Para quem é católico aí, seja o que for, se eu não estiver em espírito e em verdade adorando ao Senhor Jesus. Se o meu coração estiver perverso. É abominação. Mas a oração do reto é o seu deleite. Quando eu estou em espírito e em verdade, buscando o Senhor, me humilhando diante do Senhor, Ele está se deleitando. Porque Ele está falando assim, realmente a minha filha está entregue a mim. E assim Ele vai me honrar. No versículo 11 fala, o inferno e a destruição estão perante o Senhor, quanto mais os corações dos filhos dos homens. O nosso coração está diante do Senhor, gente. O nosso coração está diante do Senhor. Não tem como enganar o Senhor. Vamos buscar o nosso coração. Está entregue. Vamos buscar o Senhor em espírito e em verdade, deixar Ele limpar dentro de nós. Deixar Ele realmente trabalhar. Parar de fugir igual Adão e Eva fugiu quando viu o pecado. Não tem como fugir do Senhor, não. E se a gente se orgulha, né, igual a gente leu antes, né, Deus resiste o orgulhoso, mas dá graça ao humilde. Se eu me torno orgulhosa, querendo continuar vivendo com aquela casca, achando que está tudo bem, Deus ele vai respeitar. Mas eu não vou romper. Eu não vou romper aquela situação. Eu vou estar sempre vivendo aquilo ali. Porque Deus vai querer trabalhar. Vamos lá em Lucas 8. – 43 a 48. Ai. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara todos os seus sustentos com médicos. E não pôde ser curada por ninguém. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste e imediatamente estancou o fluxo de seu sangue. E disse Jesus, quem me tocou? Quando todos negavam, Pedro e os que estavam com ele disseram, mestre, a multidão te aperta e te pressiona. E dizes, quem me tocou? E Jesus disse, alguém me tocou, porque eu percebi que saiu virtude de mim. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, ela veio tremendo e, prostrando-se diante dele, declarou-se perante o povo a causa que havia tocado e como ela foi curada imediatamente. E ele disse, filha, tem bom ânimo, a tua fé te sarou, vai em paz. Amadas, essa mulher, ela adorou a Deus. Ela buscou ao Senhor. Ela expôs para ele a impureza dela. Porque ela sabia que somente o Senhor Jesus poderia mudar a vida dela. Ela já tinha tentado médico, ela já tinha tentado tudo. Porque a palavra diz que ela gastou todo o seu dinheiro. Mas ela sabia que se ela se humilhasse, por que humilhar? Eu vou explicar. Ela poderia ser curada. E de Jesus saiu poder. Todos tocavam em Jesus, porque ele estava no meio de uma multidão. Ele não estava sozinho, ele estava lá apertado, lá na multidão. Todo mundo tocava nele.
Mas ela tocou no Senhor em espírito e em verdade. E quando nós tocamos no Senhor em espírito e em verdade, dele sai poder. Eu vou repetir isso para vocês. Quando nós tocamos no Senhor em espírito e em verdade, dele sai poder. Ela não queria se expor, mas ela não pôde se ocultar ao ver que ela foi curada. Quando nós recebemos o poder de Deus, nós não podemos nos ocultar, porque esse poder se resplandece através de nós. Porque a presença de Deus resplandece através de nós. Ela tinha vergonha, porque de acordo com a lei, uma mulher estando impura, isso ela estava com hemorragia há mais de 12 anos. Então, de acordo com a lei judaica, enquanto a mulher sangrasse, mesmo que fosse a menstruação normal mesmo, mas enquanto ela estivesse sangrando, ela era considerada impura. E ninguém poderia tocar nesta mulher impura. E ela também não poderia tocar em ninguém. E mais do que isso, não poderia nem tocar em algo que ela tocasse. Eu estou sentada nesta cadeira. Se eu estivesse impura, se outra pessoa sentasse nessa cadeira, essa pessoa também se tornava impura. Então, quando ela toca em Jesus e quando ela se expõe no meio da multidão, porque se Jesus estava apertado, ela muito mais. Imagina o tanto de gente que ela tocou para poder chegar em Jesus. Tanta gente que esbarrou nessa mulher até ela chegar em Jesus. Muitas. Então, ela estava se arriscando. Até mesmo, sei lá, o que podia acontecer com ela se ela fosse identificada ali por alguém. Olha, você está impura e está aqui tocando em todo mundo, encostando em todo mundo. Então, amadas, ela se expôs, ela se humilhou, ela se arriscou, ela entregou tudo. Senhor, é agora, é tudo ou nada. E é isso que o Senhor nos convida nessa noite. Ele convida para a gente a adorar e a buscar Ele em espírito e em verdade. A ter comunhão com Ele. Como que eu posso dizer que eu amo o Senhor, que eu quero o Senhor, sendo que eu só quero ouvir sobre Ele uma vez na semana? E olhe lá, se eu tenho essa disposição. Sendo que eu não tenho disposição de me ajoelhar e dobrar meus joelhos e conversar com Ele. Ele quer nos purificar das nossas imundícies, das nossas debilidades. Ele quer que nós estejamos sim, limpos para poder adorá-lo, para poder buscar o Espírito em verdade. Ele deseja isso. Mas isso é uma decisão nossa. Nós é que precisamos querer. Vou voltar lá naquele versículo no início, né? Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Amadas, vamos nos achegar a Deus. Se achegar a Deus é muito mais do que ir no culto. Se achegar a Deus é muito mais do que participar do encontro de mulheres. É muito mais. Isso é bom? Sim. Isso é importante? Muito. Mas é muito além disso. Isso vai te ajudar a se chegar a Deus. Mas não é só isso. Vocês conseguem entender isso? Amém? É muito mais do que isso. Vamos nos achegar ao Senhor em espírito e em verdade. Amém? E agora eu quero ouvir vocês.
E eu quero ouvir mesmo. Senão eu vou começar a chamar. Vou fazer igual eu faço na sala de aula. Quando ninguém quer falar, eu falo assim, fulano, me responde. Já que ninguém se manifesta, alguém tem que começar, né, irmã? Né? Bom, eu já peguei na finaleta, né? Eu estava aqui meditando na palavra, que no domingo da consagração, dia 30, eu preciso buscar uma palavra no Senhor para levar. Mas eu estava, inclusive, meditando aqui sobre o amor de Deus, o amor que ele tem por nós, lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu próprio Filho por amor a nós. E nós, o que nós entregamos a Deus? E ele pede só que nós sejamos obedientes a ele, buscamos ele, e que nós sejamos, né, corretos com os seus mandamentos. E a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, é Deus falando conosco ali, ele nos ensina, né? Ali a irmã Thaisa, quando eu peguei as partes que eu peguei, eu gosto de anotar. Jonas, né? Jonas, quando Deus mandou para Nínive, né? Essa palavra, assim, eu já li várias vezes o livro de Jonas, ele é tão curtinho, né? E ele nos ensina muito. Deus mandou Jonas para Nínive, né? Para pregar para aquele povo. Por quê? Porque Deus queria que aquele povo fosse salvo. Mas Deus também queria trabalhar na vida de Jonas, né? Porque Jonas não queria que aquele povo fosse salvo. Uma, porque aquele povo era perverso mesmo, né? Jonas não gostava, ele tinha medo também daquele povo. E Jonas resolveu fugir da presença de Deus. E ir para o outro caminho, né? Para Tarsis, né? Lá do outro lado. Mas quem pode fugir da presença de Deus? Não há, não existe como. Deus ouviu a oração de Jonas dentro do ventre desse grande peixe. Sim. Aí Deus atendeu Jonas, resgatou Jonas, porque Deus tinha propósito, tanto na vida de Jonas, quanto com aquele povo de Nínive, né? Amém. E assim é conosco também. Deus tem propósito com cada uma de nós, mas nós temos que ser obedientes a Ele. Amém. Né? E lá em Provérbio, quando a irmã estava falando, eu li lá no 15:33, que diz assim: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria. É o princípio da sabedoria. E diante da honra vai a humildade, quer dizer, aquele que busca no Senhor, ele é sábio. Sim. Ele é sábio, porque Deus, a palavra de Deus, ela nos instrui. Lá em Provérbios fala de N coisas que nos ensina no nosso dia a dia. Amém. E a gente deve se humilhar, sim. Se Deus, que é Deus ilimitado, ele entregou seu Filho, Jesus se entregou ali, veio humilde para nossa salvação. Quem somos nós? O próprio Deus, né? Jesus é Deus. O próprio Deus, ele se despiu da própria... A palavra de Deus diz que ele se reduziu, né? Se reduziu. A servo. Olha. Então, o próprio Deus decide vir ao mundo por nós. E nós, muitas vezes, a gente fica cheio de mimimi. Não se usurpou ser igual. Se reduziu a servo. Ele se diminuiu por nós. E a gente quer ficar se engrandecendo. Tem isso aí, irmã. Então, assim, vale a pena, né? E lá em Romanos 8:35, ali em diante, fala do amor de Deus, que nada nos separa do amor de Deus. Amém. Ele não se separa de nós, pelo amor que ele tem de nós, mas nós nos separamos por causa dos nossos pecados, das nossas desobediências, né? É nós que nos separamos dele. É tão lindo quando a gente tem essas testificações, porque
o pastor aqui da igreja, domingo, ele me deu a oportunidade que eu vou ministrar a escola dominical aqui, sabe? E o Senhor tinha me dado que o tema para eu ministrar aqui a escola dominical no domingo era sobre o amor de Deus. Olha só. Olha só como que é tremendo. É que Deus falando já, apontando para que... E aí você veio e falou que tá olhando isso e confirmando, né? Eu estava aqui essa semana, quando o pastor me pediu para mim, porque ele não dá tema, mas eu senti no meu coração, eu vou falar do amor de Deus. Ele também não me deu, ele só falou, Thais, eu vou te dar a oportunidade de domingo você traz a palavra na escola dominical. E eu comecei a orar. Falei, Senhor, o que o Senhor deseja que eu fale? Aí ele me deu o amor que nos constrange. Eu estava justamente agora aqui. Então, assim, Deus usa pessoas, a gente quer o sinal. Não há sinal maior do que o próprio Jesus, né? Mas ele usa de pessoas, ele usa da sua palavra, ele usou até um burro, né, lá para falar. Ele usa o ímpio, ele usa de várias formas. E às vezes a gente tapa os olhos. A gente não quer enxergar, não quer ouvir. Ou ouve, mas também escuta, mas não ouve. Ouve, não escuta. Então, vamos buscar em espírito e em verdade. Mais alguém quer falar, meninas? Meninas, cadê vocês? Vocês estão aí? Ou tá só eu e Maria Esperança aqui hoje? Estamos. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Estamos aqui. Estou aqui. Amém. Rosimara, quer falar alguma coisa, Rosimara? Não, dessa vez não, Thaís. Mas da próxima eu vou falar, tá bom? Tá bom. Estou colocou a mãozinha. Eu estou ouvindo vocês. Amém. Então é isso, amadas. Eu peço ao Senhor que realmente complete a palavra no coração de cada um de vocês, que nós possamos, sim, nesta semana, fazer essa avaliação e buscar o Senhor realmente em espírito e em verdade. Amém? Vamos orar? Vou pedir, deixa eu ver. Pedir Maria Esperança para orar para a gente. Ora para a gente, Maria Esperança. Oro. Amém. Vamos levar, então, o nosso pensamento a esse Deus grandioso e poderoso, né? Para que Ele nos ajude, né? A buscar Ele, a meditar na palavra, Amém. acrescentar a fé em nós, né? Porque a fé não vem de nós mesmos, vem do Senhor, e sem fé é impossível agradar a Deus, né? Amém. Grandioso e poderoso Deus, diante da sua presença aqui nos encontramos, Pai. Senhor, o Deus diz na sua palavra que aonde 2 ou mais está acerca do seu nome, ali o Senhor prometeu que estaria. E aqui nós estamos mais do que 2 em 3, embora, Pai, sendo através de uma live, mas nós estamos aqui, Senhor, o Deus, falando da sua palavra, falando do seu amor, Pai, ouvindo, aprendendo, Pai, da sua palavra. Que, Senhor, o Deus, o Senhor venha, Senhor, o Deus, abrir nossos olhos, ouvidos espirituais, Pai, para entender mais das coisas do alto, das coisas do Senhor, da sua palavra. Senhor, ó Deus, estar mais atenta daquilo que o Senhor tem falado conosco, tem visita cada irmã, Senhor, eu não sei o que cada irmã necessita nesse dia, quais são as lutas, Pai, mas o Senhor pode aliviar o nosso fardo, Pai. Que o Senhor venha abençoar cada uma, cada lar, os nossos filhos, Pai, a nossa vida, Pai, a nossa caminhada terrena, Pai. Senhor, ó Deus, porque o Senhor também prometeu o reino do céu, mas também o Senhor tem o melhor da terra para nós também, enquanto nós estamos aqui nessa caminhada, Pai. Mas nós precisamos, Senhor, ó Deus, buscar primeiramente as coisas do alto, as coisas do reino do Senhor, Pai. Nos alimentar mais o nosso espírito, Pai. Senhor, ó Deus, eu te agradeço também por esse momento, te agradeço, Senhor, pela oportunidade, Senhor, ó Deus, por tudo e em tudo, Pai, pelo dia de hoje,
porque há muitas pessoas que nesse momento, Pai, estão nos hospitais ali com diagnóstico negativo, Senhor, ó Deus, já estão ali, Senhor, e muitos estão até partindo nesse momento, e aqueles que estão partindo para a glória do Senhor, amém, mas há muitos que estão descendo à sepultura, Pai, sem estar na sua presença, sem a salvação, Pai, que o Senhor venha usar de misericórdia na nossa vida, Pai, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade, Senhor, de te buscar, de estar na sua presença, de pregar a sua palavra, de fazer o ID de Jesus, e muitas vezes nós não fizemos, Senhor. Nos capacita, nos ajuda, Pai, nos desperta ainda mais, Pai. Muito obrigado, Pai, mais uma vez, pelos teus cuidados, pelo carinho. Abençoa cada irmã que está aqui, Pai. Senhor, ó Deus, abençoa a Thaís, a tua serva, que está diante desse trabalho, Pai, levando, Senhor, a sua palavra. Senhor, ó Deus, capacita ainda mais, Senhor, dê estratégia a ela, Senhor, abençoa a sua casa, seu lar, abençoa seu trabalho, onde ela colocar a planta do pé, Pai, coloca seus anjos ali, Senhor, acompanhando ela, abençoando, cuidando e guardando, livrando de todo o mal, Pai. E eu quero declarar aqui, Pai, que toda obra contrária, Pai, sobre nossas vidas aqui, Senhor, sobre nossas famílias, Senhor, que caia por terra em nome de Jesus, Pai. E essa é a minha oração e eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meninas. Eu vou parar então a gravação.